Olá, aqui é Energia Química e a nossa conversa de hoje está com o tema envolto na mensuração do átomo ou da molécula, né? Porque mensurar arroz, feijão é muito simples. É só colocá-lo sobre uma balança e ver qual é o peso dele em quilograma. Mensurar, por exemplo, o leite, o café que se prepara, também é muito simples. É só colocar em um utensílio e fazer a mensuração através do litro, né? O volume, onde a unidade é um litro. E o átomo? E a molécula? Como é que nós fazemos? Ou como se faz? Vamos lá que a nossa aula de hoje fala sobre massas e medidas na química. Vamos ver? Pois bem, vamos lá, né? Massas e medidas na química. Como já fora dito, para saber qual é a massa ou a medida de condimentos, de alimentos, basta colocar sobre uma balança. No caso, para verificar quilograma. Para verificar volume, utiliza-se utensílios específicos para se verificar. Pode-se também utilizar cálculos, né, que é aprendido na disciplina da matemática, onde a matemática nos dá esse utensílio para que possamos mensurar. Ele nos dá esse artifício. Como medir átomos ou como medir moléculas? Para medir átomos e moléculas, primeiro a gente vai saber qual é a massa atômica. Massa do átomo. E essa massa atômica ela é feita com base no carbono 12. E o que é essa massa atômica? É um número que diz quantas vezes esse determinado ou átomo que nós queremos é mais pesado que 1/12 do carbono 12. Então, o carbono 12 é tido como referência. Como assim eu vou saber? Por exemplo, o berílio, com o seu símbolo Be. Ele tem 9 vezes mais peso que 1/12 do carbono 12. E como é que eu sei isso, Renan? Muito simples. Você pega a tabela periódica e lá vai estar bonitinho qual é essa massa. Então está tudo lá na tabela periódica. Tá? Então, a tabela periódica nos dá essa massa atômica que já foi calculado por outros cientistas e que utilizamos dessa informação. Por isso a tabela periódica não é para ser decorada, é para ser aprendida, é para ser utilizada. E a massa do elemento químico? Como é que ela é feita? De que maneira? Pois bem, a massa do elemento químico é a medida ponderada das massas atômicas de seus isótopos, onde a porcentagem com que cada um aparece na natureza e o seu peso. Como assim? Existe elemento químico que ele tem isótopos. E os seus isótopos, quando tem 1, 2 ou 3 ou mais isótopos, para mim saber qual é a massa dele, é necessário fazer um cálculozinho básico que é a média ponderada. Exemplo, eu tenho o cloro, que se encontra na natureza de duas maneiras. Então, eles são isótopos, conhecido como cloro 35 e o cloro 37. As suas abundância na natureza é 75 para o cloro 35 e 25 para o cloro 37. Quando eu faço a média ponderada, eu levo em consideração a ocorrência dela como 100%. Por isso, feito 35 vezes 75 mais 37 vezes 25, quando se faz esse cálculozinho aí, eu faço então o quociente por 100, que eu levo em consideração 100%, e aí eu tenho a massa
atômica do cloro, que é 35,50. É encontrado lá na tabela periódica. Então, se eu for abrir a tabela periódica, eu vou encontrar lá a massa atômica do cloro. E a massa molecular, como é que é feita? Pois bem, a massa molecular, ela é feita da maneira seguinte: muito prática, muito simples e muito fácil. Se eu sei qual é a molécula, os átomos que compõem essa molécula, é só eu calcular, ou somar a massa atômica de cada uma delas, ou seja, eu pego cada átomo, verifico qual é a massa dela, a massa atômica dela, e faço o meu cálculo. Posso só apenas somar, ou eu posso somar, multiplicar. Então aí eu vou saber qual é a minha massa molecular. Exemplo. Aí nós temos um exemplo do ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, que está representado aqui por algumas bolinhas. Tá? Essas duas menores representam hidrogênio. Essa média representa o oxigênio. E essa maior é a representação do enxofre. O hidrogênio ela tem o peso atômico de 1, o oxigênio 16 e o enxofre 32. Na molécula do ácido sulfúrico, o hidrogênio se encontra 2 vezes. Então, 2 vezes a massa dele. Enquanto que o oxigênio é encontrado 4 vezes. Então, 4 vezes 16. E o enxofre apenas uma única vez. Feito esse cálculo, ou seja, oxigênio, tenho 4 oxigênio, cada uma delas tem peso atômico 16, então 16 vezes 4, 64. O enxofre é só 32, porque só tem um átomo de enxofre. Hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênio na minha molécula, então 2 vezes 1, 2. Somando tudo, eu tenho então uma massa de 98 unidades de massa atômica. É assim que é feito a massa molecular de uma molécula. E a constante de Avogadro? Aonde é que entra? Pois bem, a constante de Avogadro, ela é, na verdade, um valor, e como o nome diz, constante, que não muda, e que representa moléculas, átomos, íons, existente em uma massa em grama igual à massa molecular ou igual à massa atômica. E corresponde também ao número de entidades, ou seja, a um mol. Então, essa constante corresponde a 6,02 vezes 10 elevada a 23. E qual é a unidade? A unidade vai depender. Por exemplo, se eu quero saber quantos átomos de ferro existem em uma massa de 56 gramas de átomo de ferro, vai existir 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Por quê? Porque o peso atômico do ferro é 56 unidades de massa atômica. Mas se eu quiser relacionar com a molécula, eu preciso saber qual é a massa molecular e não mais o peso atômico. O meu interesse do peso atômico é para mim calcular a massa molecular. Por exemplo, qual é a massa molecular da água? 18. Porque oxigênio 16, hidrogênio 1. Então 16 mais 2, porque eu tenho 2 de hidrogênio, 18. Então, em 18 gramas de hidrogênio, de água, molécula de água, existe 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, percebe aí que a constante de Avogadro
tem a unidade a depender da situação. Para a massa de 56 gramas de átomos de ferro, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Para mim saber a massa de 18 gramas de moléculas de H2O, de água, então eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Percebe que o valor da constante é igual à massa molecular da molécula. Agora, se eu quiser saber qual é a constante, qual é o valor de moléculas de água existente, por exemplo, em 36 gramas de água. Aí eu tenho que fazer o quê? Fazer uma regra 3 simples, levando em consideração sempre que 18 gramas de água, H2O, vai corresponder a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Mas, se eu quiser saber em relação a gás, e não mais no estado líquido, no estado gasoso, aliás, se eu quero saber numa situação de gás e não mais de grama, eu quero saber volume, como é que eu faço? Pois bem, CNTP. Agora, se eu quiser saber qual é o volume de uma molécula, se ela estiver no estado de gás, no estado gasoso, como é que eu faço? Aí, lembre-se no que a gente já falou sobre CNTP. O que é CNTP? CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Então, se um gás estiver dentro dessas condições, ou seja, quando a pressão atmosfera for 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura dele for 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, 273,15, e faltou 15, é porque, para facilitar os cálculos, muitos utilizam apenas 273 e omite o 0,15, o vírgula 15, né? Kelvin. Nessas condições, o volume vai ser 22,4 litros. Então, um mol de um gás nessas condições vai ser o volume molar dela 22,4 litros. Então, recapitulando, o que foi dito foi o seguinte: se eu quero saber qual é a massa atômica ou peso atômico de um átomo, eu tenho que verificar, não preciso mais fazer cálculo, só verificar numa tabela periódica igual a essa, tabela periódica, ok? Aqui encontra-se todos os elementos químicos, todos os elementos, e cada elemento tem a sua massa ou seu peso atômico. Se eu quero saber qual é a massa molecular, basta fazer um cálculo muito simples. Soma as massas atômicas ou os pesos atômicos de cada átomo envolventes na molécula e eu vou saber qual é a minha massa molecular. Aí eu quero saber relacionar essa massa com a constante. Simples. O peso atômico de qualquer elemento químico, é correspondente a 6,02 vezes 10 a 23 da constante de Avogadro, que pode ser átomos e que pode ser moléculas se eu estiver relacionando com moléculas. Se eu relacionar com íons, vai ser também a sua unidade relacionada a íons. Sobre o volume molar na condição das CNTP, ou condições normais de temperatura e pressão, é 22,4 litros. Certo? Espero que tenham ajudado e até a próxima, nos próximos assuntos. Dúvida?
pergunta, é só enviar através dos canais, que alguns vai estar disponível aqui, e outros pode ser por e-mail, outro meio, né? Pode ser o e-mail. E quem já tem meu contato direto, é só mandar sua mensagem e estaremos respondendo. Forte abraço!